Pode se assentar, queridos. Glória a Deus pela sua vida. Se você puder sentar um pouquinho mais para frente aqui, eu agradeço. Venham mais, vamos ocupar aqui mais à frente, por favor. Isso, vamos ficar juntinho aqui. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Obrigado aí a banda, obrigado os irmãos por esse tempo de comunhão. Nós tivemos um culto de manhã maravilhoso. Coloca mais retorno aqui para mim, querido. Está sem retorno aqui. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor então. E eu quero aproveitar e ministrar uma palavra. E o tema da mensagem é sobre arrependimento. E ontem nós tivemos o culto de jovens e foi falado também sobre arrependimento. E eu queria compartilhar um pouco dessa palavra com você, né? É uma outra palavra, mas o assunto é o mesmo, né? E eu queria que você entendesse o significado de arrependimento. Então é muito importante para nós entender o sentido do que significa a palavra arrependimento. Então, eu queria começar lendo com os irmãos Atos capítulo 2, versículo 37. Atos capítulo 2, versículo 37. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, o que está escrito lá? Arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, aqui a gente vê na pregação da igreja primitiva o mover de Deus ali. E aí, o primeiro passo para que eles pudessem ter os seus pecados perdoados, a Bíblia diz assim: arrependei-vos. Então, o arrependimento estava ali sobre a igreja primitiva, o início da igreja. Provérbios 28, 13 diz assim, Provérbios capítulo 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Amém? Então deixa eu falar algo para você aqui muito importante. A Bíblia diz também, deixa eu colocar outro texto, João capítulo 3, versículo 5, assim ó. João capítulo 3, ainda está um pouco de eco no meu ouvido. João capítulo 3, versículo 5, diz assim: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar, aonde? No reino de Deus. Então aqui está falando do novo nascimento. Quem já é nascido de novo aí, dá um glória a Deus. Mais forte, quem é nascido de novo, dá um glória a Deus. Amém. A Bíblia diz assim, olha, em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dar-vos-ei um coração, o quê? Novo, e porém dentro de vós espírito novo. Amém? Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Quando você nasceu de novo, quando você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, aconteceu algo. Deus te deu um coração novo. Amém? Mas o teu coração é novo, mas a tua mente não. A tua mente é velha. E a tua mente, ela precisa passar pelo processo de renovação. Amém? Sabe que essa pregação de arrependimento
Era uma pregação do João Batista e era uma pregação de Jesus. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 3, versículo 1, assim, ó. Mateus capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia o quê? Vamos falar? 1, 2, 3. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Interessante. Interessante que João Batista não falou arrependei-vos, porque senão vocês vão para o inferno. Não. Porque o Evangelho nunca foi uma má notícia. O Evangelho é uma boa notícia. São boas novas. A palavra de Deus diz que arrependei-vos, disse João Batista, porque está próximo o quê? O reino dos céus. E observe o que diz Mateus capítulo 4, versículo 17. A segunda vez que é mencionado arrependimento aqui. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer o quê? 1, 2, 3. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mesma pregação de João Batista era a pregação de Jesus. Qual que era a pregação? Olha, gente, se arrependam, porque está próximo o reino dos céus. Essa palavra no grego, no original, no grego, essa palavra arrependimento é a palavra metanoia. Diga comigo, metanoia. Diga mais alto, metanoia. O que significa essa palavra? Meta significa mudança, e noia significa pensamento. Então quando você chama alguém de noia, você está falando assim, ô pensamento, ô noinha, né? Pensamento, metanoia, mudança de pensamento. Amém? Quem aqui já estudou grego? Quem aqui já estudou grego? Ok, os teólogos aí me ajudem. Quando você estuda grego, o grego tem uma diferença das outras linguagens. Por quê? Porque o grego, ele é muito específico. E a palavra no original no grego significa aquilo que ela está dizendo. Por exemplo, no português ou no inglês, uma palavra pode significar muitas coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Amor. Quando a Bíblia traduziu amor do grego para o português, você sabia que a palavra amor foi traduzida, segundo os teólogos, em 6 palavras gregas diferentes. Agora vou citar só 3: ágape, filéu e eros. Essas 3 palavras na Bíblia foram traduzidas como amor. Só que é um tipo de amor no grego diferente. Quando a Bíblia fala amor eros, é um amor de marido e mulher, um amor físico. Estão entendendo? Amor físico. Quando a Bíblia fala amor filéu, vem de filantropia, é um amor de assistência, um amor de irmandade, um amor de companheirismo. Quem está entendendo? Quando a Bíblia fala em ágape, esse amor ágape é o amor de Jesus, é o amor de alguém que está entregando a sua própria vida em favor do outro, um amor sacrificial, o amor de 1 Coríntios 13, o amor não arde, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura seus próprios interesses, tudo sofre, tudo crê, o amor jamais acaba. Esse amor é o ágape, o amor de Cristo, o amor divino. Alguém pode dizer amém? Dá um amém mais forte aí. Então o que nós entendemos? É que no grego a palavra é específica, e a palavra no grego, na tradução, é exatamente aquilo que ela quer dizer. Então metanoia, presta atenção, metanoia significa mudança de mente, mudança de pensamento. Estão entendendo? Essa palavra também era usada no exército. Então estava o soldado marchando, e o comandante dizia: metanoia. Metanoia, uma mudança contrária,
uma mudança contrária. Você está indo para um caminho e você muda completamente para outro caminho. E tudo começa na mente, tudo começa no pensamento. Então, quando Jesus vai se referir às boas novas, Jesus se refere ao Evangelho como: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Alguém pode dizer amém? Um amém mais forte aí? Arrependei-vos significa o seguinte: vocês precisam mudar de ideia, vocês precisam mudar de pensamento, vocês precisam mudar de ideia com relação a Deus e com relação ao reino de Deus. Porque agora Jesus diz assim: você não é mais salvo pelas obras, você não é mais salvo por obedecer à lei, agora você é salvo pela fé, você é salvo pela graça de Deus, você é salvo não porque você merece alguma coisa, mas você é salvo porque o amor de Deus foi derramado através de Cristo, e esse amor então chega até nós. Então a palavra de Deus fala aqui que metanoia significa uma mudança de pensamento. Por exemplo, quando você é salvo, você ganhou um novo coração. Posso ouvir um amém? Fala para a pessoa que está do seu lado aí: você ganhou um novo coração. Fala mais alto: eu ganhei um novo coração. Mas você não ganhou um novo pensamento. Você se converteu, teu coração foi mudado, mas a tua mente não. A tua mente precisa ser renovada. Então, arrependimento é você mudar a sua forma de pensar. Deus não fala para você mudar o seu coração, Deus fala para você mudar o seu pensamento. Olha o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 23. Com relação ao coração: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Então o coração, você não muda, coração você guarda. Deus, através da salvação, te deu um coração novo. Alguém pode dizer amém? Você recebeu um coração novo. Agora esse coração novo que você recebeu, ele precisa ser guardado. Então como é que você guarda o coração? Renovando a sua mente, se arrependendo. Por quê, pastor? Porque na realidade os seus pensamentos fizeram você como você é. Os seus pensamentos farão de você aquilo que você será. Coloca lá Provérbios capítulo 23, versículo 7. Provérbios 23, 7. Como imagina em sua alma, assim ele é. Então, na realidade, quando eu me arrependo, presta atenção, a pessoa fala assim: eu larguei o pecado porque eu me arrependi. Então arrependimento é largar o pecado. Não, arrependimento não é abandonar o pecado. Arrependimento é mudar a forma de pensar. O abandonar o pecado é o resultado da forma que você está pensando. Porque se você não mudar a sua maneira de pensar, presta atenção, você vai voltar a cometer o mesmo pecado de novo. Porque a pessoa se arrepende, mas ela não mudou a maneira de pensar. Ela vai continuar, ela se arrepende aqui e ela vai continuar pecando. Por quê? Porque ela não mudou a sua maneira de pensar. Você vê que as lutas espirituais, elas não acontecem no coração. As lutas espirituais acontecem no pensamento. Coloca lá, 2 Coríntios 10, versículo 4. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofisma. Sofisma, volta lá,
é uma mentira com a embalagem de verdade, entendeu? Sofisma é aquilo que parece uma verdade, mas no fundo é uma mentira. Versículo 5: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então veja bem, eu preciso me arrepender da forma de pensar, eu preciso mudar a minha maneira de pensar, porque se eu mudar a minha maneira de pensar, então as coisas, eu vou conseguir viver a plenitude do Evangelho. Jesus falou: olha, vocês precisam mudar a maneira de pensar. Por quê, pastor? Sabe, porque o pensamento tem algumas fontes. Às vezes o pensamento é gerado pelo legado dos nossos pais. Então aquilo que você pensa, muitas vezes é influência da educação que você teve. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais deixaram como legado para você. Então existe uma estrutura de pensamento, presta atenção, existe uma estrutura de pensar sobre as coisas que está sobre você, que vem da sua família, que vem da educação dos seus pais, que vem da forma com que você foi criado. É um legado. E a Bíblia diz que nós precisamos nos libertar. Tem legado que são positivos, mas tem muito legado que nós recebemos que vai contrário ao pensamento de Deus. Então às vezes você pode entender que a fonte do pensamento pode ser a educação que você teve. Também pensamentos podem ser gerados pelo maligno. Coloca lá, Efésios capítulo 6, versículo 16. Efésios 6: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então às vezes Satanás lança aquelas flechas de fogo. Como é que ele lança os dardos inflamados? Ele lança na sua mente, no seu pensamento, dizendo: não vai dar certo, não tem jeito, desiste, sabe, muda de casa, muda de emprego, vai para um outro lugar, sabe, você precisa agora mudar de situação, você precisa às vezes mudar até de família. Satanás começa a colocar na sua mente que você não tem condições de vencer aonde você está. Satanás começa a colocar na sua mente que você é um derrotado, que tudo que você faz não dá certo. E aqueles pensamentos começam a vir na sua mente, e muitas vezes as circunstâncias colaboram para isso. Você vê que não está da forma que você quer, não está do jeito que você planejou. Mas irmãos, não se preocupe, porque a boa obra que o Senhor começou na minha vida e na sua vida, Ele vai completar. Agora o diabo quer fazer você parar, lançando pensamentos: não vai dar certo, não vai dar certo, desiste, sabe, tenta de uma outra forma. O que mais o diabo quer é te paralisar. O que mais o diabo quer é fazer com que você stop, que você pare, que você não faça a obra de Deus. Pensamentos que vêm do maligno, pensamentos que vêm dos legados dos pais, da educação que você teve, da estrutura de pensamento. E aí a Bíblia fala o seguinte, Isaías 55:8. Aí, irmão, a gente tem que se curvar diante disso. Diz assim, Isaías 55, versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Verso 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos, os meus caminhos mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Então não é só a origem do pensamento, mas a Bíblia está falando que o próprio Deus está dizendo para nós que a gente precisa entender que a nossa forma de pensar, a nossa estrutura de pensamento não é
a estrutura de Deus. Alguém diga amém, por favor? Então nós precisamos nos arrepender. Então arrependimento, presta atenção, é mudança de pensamento. Quando eu mudo o pensamento para a palavra de Deus. Quer ver? É simples. Vou fazer um exercício aqui. Vamos fazer um exercício? Para você ver como que é a sua estrutura de pensamento que precisa arrepender. Vamos fazer? Vamos? Vamos? Vai lá, Mateus capítulo 5. Quem conhece o Sermão da Montanha? Sermão do Monte. Verso 2, diz assim. Verso 3, vamos lá. Jesus passou. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado aqueles que são humildes de coração, a Bíblia diz, porque deles é o reino dos céus. Alguém pode dizer amém? O que é mais fácil, ser orgulhoso ou ser humilde? O que é mais fácil, ter soberba ou ter humildade? O que está no seu pensamento? A Bíblia diz assim: você deve considerar o seu irmão superior a você mesmo. É fácil considerar o irmão superior? Pensa bem. Olha como a estrutura de pensamento nosso é o contrário. Você fala assim: não, eu tenho faculdade. Não, eu conheço mais a palavra. Não, eu sou mais instruído do que essa pessoa. E às vezes a Bíblia está dizendo que qualquer pessoa que nasceu de novo, você tem que considerar ela superior a você. Olha o versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Legal, pastor, eu estou chorando e eu sei que eu vou ser consolado. Mas muitas pessoas choram e eles não acreditam que serão consolados. Eles não acreditam que o choro vai trazer consolo para eles. Por quê? O versículo 5 diz assim: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Imagina, não vou ser manso não, eu vou reagir. Versículo 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas eu estou vendo que a situação não muda. Verso 7: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas eu tenho que exercer misericórdia. Para alcançar misericórdia eu tenho que perdoar. Você vê que a estrutura de pensamento é diferente da nossa? Olha o versículo 8: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Verso 9: bem-aventurados perseguidos, porque são chamados filhos de Deus. Quem gosta de ser perseguido? Ninguém. Versículo 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Gente, você está sendo acusado, estão mentindo contra você, estão te perseguindo, estão lançando mal contra você. Versículo 12, a Bíblia diz: regozijai-vos e alegrai-vos. Alguém pode dizer amém? Diga um amém aí mais forte. Quem é que se alegra quando está sendo perseguido? Pois é, você percebe que a condição nossa de pensamento, Jesus falou assim: aquele que te bater na face direita, o que a Bíblia diz? Oferece a mão esquerda, é isso? Ou aquele que bater na face direita, oferece a... Você faz isso? Alguém bate você na direita e fala: bate aqui também. Quem faz isso? Seu marido fala alguma coisa, você já cresce, mulher. A esposa fala alguma coisa, pastor, o marido já cresce. A gente já quer arrumar treta. Por quê? Por causa da estrutura de pensamento que a gente tem. Olho por olho, dente por dente. A gente quer vingar, a gente quer sangue, a gente quer partir, arrancar a cabeça quando alguém faz mal para a gente. É verdade ou não? Você percebe que a gente tem que arrepender? A gente precisa mudar a estrutura de pensamento. E como é que a gente muda a estrutura de pensamento? Olhando, meditando sobre a palavra de Deus. E essas mudanças no pensamento tem que acontecer, porque senão o nosso arrependimento não terá frutos de um verdadeiro arrependimento. Não será um arrependimento verdadeiro. Deixa eu dar aqui alguns exemplos bíblicos, tá? Só para a gente
Quem está aqui comigo, diga amém. Olha, arrependimento do pecador endurecido, ele só confessa que é pecador quando está numa situação difícil. O arrependimento dele não é genuíno. Por quê? Nasce na tempestade e morre na calmaria. Quando ele percebe que a tribulação não vai voltar, ele volta para o mundo. Só queria se livrar da situação que estava. Estão entendendo o que eu estou falando? Tem gente que ele até faz votos para Deus, mas quando a situação volta ao normal, a calmaria, ele volta a praticar as mesmas coisas que ele praticava antes. Por quê? Porque é uma realidade espiritual. Coloca lá, Êxodo capítulo 9, versículo 27. Olha só, Êxodo capítulo 9, 27. Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: esta vez pequei. O Senhor é justo e o meu povo, nós somos o quê? Ímpios. Faraó reconhece diante de Moisés: para com essas pragas, porque eu reconheço, sabe, o Egito estava sendo acometido, né, da intervenção e do julgamento de Deus. Aí Faraó, o que ele faz? Ele fala: não, sabe, eu reconheço que pequei, eu e meu povo somos ímpios. Ele declarou isso, me perdoa. Aí você diz assim: bom, Faraó se converteu? Olha o que diz o verso 34. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, aquela saraivada de pedra que estava destruindo e o Egito, as pedras e os trovões, o que ele fez? Tornou a pecar, endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Então tem gente que ele não consegue arrepender, ele fala que mudou de vida, mas quando a situação está difícil, quando a situação fica fácil, quando a tempestade passa e entra na calmaria, o que a pessoa faz? Ela acaba voltando para a mesma situação anterior. Isso também aconteceu com Balaão. Balaão, ele era um profeta de Deus, e Deus havia dado uma palavra para ele. O povo de Israel vinha pelo deserto, e Balaque, rei dos Moabitas, queria pagar Balaão para amaldiçoar o povo. Sabe, ele falou: eu te pago para você é profeta de Deus, para você amaldiçoar o povo de Israel. É a única forma de eu vencê-los, porque ninguém vence o povo de Deus. Posso ouvir um amém? Nós somos mais que vencedores. Dá um glória a Deus aí. Quem dá o glória a Deus mais alto vai ter uma vitória maior aqui nesta noite. Amém. Então, a Bíblia diz lá, Números 22, 32, coloca lá, Números 22, 32. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta, eis que eu saí com o teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Verso 33. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim, e na verdade eu agora te haveria matado e ela te deixaria com vida. Verso 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: o que ele disse, irmãos? O que ele falou? Pequei, porque não soube que estavas nesse caminho para opores a mim. Senhor, me perdoa, eu pequei. Sabe, eu ia lá, ganhei dinheiro para poder amaldiçoar o povo de Deus. Me perdoa. E o resumo da história: ele vai e ele só abençoa o povo de Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Só que depois, o que acontece? Na realidade, ele queria se livrar lá do anjo de Deus, mas na realidade, ele continuou com o mesmo coração. E a Bíblia diz que, Números 25, versículo 1, assim, ó. Números capítulo 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Verso 2. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou aos deuses dela. Então, o rei dos Moabitas não venceu Israel
pela boca do profeta, mas pelo conselho do profeta. Porque Balaão pensou: olha, eu não consigo amaldiçoar, mas eu vou te dar um conselho. Pega as mulheres mais bonitas de Moabe e manda no meio dos judeus lá. Manda lá as mulheres, né? Colocou lá as mulheres mais bonitonas, né? A Gisele Bündchen daquela época, Carla Pérez, quem mais? Vera Fischer, quem mais? Vera Fischer é da nossa época, né? Quem mais aí? Uma top hoje, top model. Colocou as mulheres mais bonitas. Aí os judeus viram aquilo ali, gente, ficaram tudo, e foram lá e se prostituíram. E os deuses daquelas mulheres passaram a ser os deuses dos judeus. Eles se prostituíram e Israel ficou debilitado. E olha o que diz o capítulo 31, versículo 16. Olha lá, 31, versículo 16. Eis que estas, por conselho de quem? De Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação. Então, Balaão aconselhou, irmãos, deu o conselho errado. Então, aquela pessoa que se arrepende, porque Deus está apertando ele, e depois não foi um arrependimento verdadeiro. Sabe, mas pastor, o que eu preciso fazer? Né? Existe na Bíblia, Saul também, eu estou dando um exemplo aqui de Saul, que ele também cometeu vários pecados, e a Bíblia diz para ele tomar uma atitude com relação a Agag, aquele rei, e destruir todas as coisas. Ele não fez isso, e depois ele pediu perdão, e depois aquele perdão não foi com sinceridade de coração, não houve frutos dignos de arrependimento. São arrependimentos insinceros, duvidosos. Eu lembro também de Judas, né? A Bíblia diz, coloca lá, Mateus 27, versículo 3. Judas entregou Jesus por moedas de prata, traiu Jesus, roubou Jesus. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocando de remorso, devolveu as 30 moedas de prata, e aos principais sacerdotes e aos anciãos. Então tem aquele tipo de arrependimento, que ele viu a tragédia que ele fez. Então Judas não foi um arrependimento verdadeiro, foi um remorso, ficou triste por aquilo que ele fez. E o verso 5 diz assim, verso 4, desculpa, pequei traindo sangue inocente. Olha, ele confessou o pecado. Eles, porém, responderam: que nos importa, isso é contigo. Verso 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi o quê? Se matar, foi se enforcar. Você vê que coisa terrível? Estou contando de situações que eles pediram perdão, mas não teve fruto digno de arrependimento. Não mudaram de vida, não mudaram de caminho. Foi algo religioso, não mudou a forma de pensar. E aquilo foi um arrependimento insincero, não foi um arrependimento verdadeiro. Agora, pastor, quantas situações na Bíblia? Mas a Bíblia também é uma situação do filho pródigo. Coloca lá, Lucas 15, versículo 18. Esse foi um arrependimento verdadeiro, porque esse menino saiu, gastou toda a fortuna do pai, e ele falou assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Verso 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Verso 20, e levantando-se foi para seu pai, vinha ele longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Posso ouvir um amém? O filho pródigo vai aos braços do pai, se arrepende. O que o filho pródigo fez? Ele se arrependeu, ele estava indo numa direção, ele deu meia volta e voltou, fez 180 graus e voltou para próximo do pai, para a casa do pai. Ele não voltou para uma vida dissoluta, ele não se arrependeu e continuou comendo comida de porcos. Não, ele voltou para a casa do pai. Ele teve uma atitude, e essa atitude, ele pensou: bom,
eu estou aqui e na casa do meu pai tem muita riqueza. Então o pensamento dele mudou. Eu vou voltar porque eu sei que eu fiz errado. Eu sei que eu tinha provisão, eu tinha o amor do meu pai. Então ele retorna e volta. E esse é o arrependimento verdadeiro. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Olha que coisa interessante. Porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento. Para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. Então arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança, é metanoia, é mudança de mente, mudança de atitude. Quem está aqui comigo, diga amém. Mas o que acontece, pastor? O que acontece é que as pessoas têm medo dessa palavra arrependimento, porque o arrependimento até hoje foi ensinado, até por alguns pregadores, de uma forma errada. Arrependa-se, mas arrependimento é algo bom. A correção não é algo ruim. A correção incorreta é algo ruim. Mas o arrependimento, quando você vai para a palavra, quando você entende os princípios de Deus, você muda a sua mente, é bênção para a sua vida. Posso ouvir um amém? A primeira coisa que a gente tem que mudar na nossa cabeça você precisa mudar de ideia sobre a palavra arrependimento. Arrependimento não é uma coisa má, é uma coisa boa. Fala para o seu irmão assim: você precisa se arrepender. Não dá uma coisa assim estranha? Me arrepender? Eu fiz alguma coisa errada? Querido, arrependimento não é algo circunstancial. Arrependimento é um estilo de vida. Eu preciso todos os dias mudar a minha forma de pensar, para que eu entenda que a palavra de Deus vai ter efeito na minha vida, e eu vou viver o melhor de Deus. Posso ouvir um amém? Um amém mais forte aí? Eu vou fazer uma pergunta para você. Arrependimento é correção de rota. Correção de rota. Quem aqui já usou o GPS? Waze. Quando você erra um caminho, pastor Rogério já fez isso. Quando você erra um caminho, você coloca lá no GPS um local que você não sabe. Você sabe que tem que chegar a um local, você põe o endereço. Mas você erra o caminho, o que acontece? Começa a girar um negocinho lá, uma bolinha, e fala o quê? Recalculando. É ou não é? Aí tem que fazer uma correção de rota. Você está indo para a rota errada. Você está indo para um lado e você tem que ir para outro lado. É assim ou não é? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Não levanta a mão, tá? Não levante a mão. Quem odeia ser corrigido? Quem não gosta de ser corrigido? Marido gosta de ser corrigido pela mulher? Mulher gosta de ser corrigido pelo marido? Ninguém falou nada, né? O pai gosta de ser corrigido pelo filho? O filho gosta de ser corrigido pelo pai? É legal? Quando o seu filho é corrigido, né? Você é filho, né? Certo? Você fica feliz? Ó, o sorrisão bonito dele, menino lindo. Quando seus pais corrigem você, né? Sua mãe chega para você e fala: menino, toma jeito, você está errado, você não foi na escola hoje. O que você faz? Dá esse sorriso bonito? Fala assim: obrigado, mãe, está me corrigindo, nunca mais vou faltar na aula, né? É assim que a gente faz? É assim, Silvana, que a gente faz? É. Quando o marido chega para a esposa, fala assim: mulher, você não fez a janta hoje, ou a janta está salgada, ou não era o que eu esperava. A esposa gosta? Ela gosta de ser corrigida quando ela faz uma comida ruim? Não, responde. E quando o marido vai corrigir a esposa dizendo: cadê o dinheiro que eu te dei para você fazer a feira do mês? E você chega, fala para o seu marido: não tem mais dinheiro, acabou e eu quero mais dinheiro. Agora não só para fazer a feira, mas para ir para o shopping. Ela fala assim: ele fala assim: eu não vou te dar, vou te corrigir.
Você vai ficar até o final do mês agora com R$2. As irmãs dizem amém? Não. Não. Quando um pastor chama um membro para conversar, fala: irmão, preciso conversar com você. Você nem dorme à noite. Você fala assim: lá vai vir correção, né? O que eu fiz de errado? Esses dias eu chamei um rapaz para conversar, né? E eu falei assim: preciso falar com você. Ele falou: tá tudo bem, pastor? Eu falei: tá tudo bem. Eu posso te ajudar? Eu falei: pode. Vamos marcar um horário para a gente conversar. E ele falou assim: tem algum problema? As pessoas, ninguém gosta de conversar, ninguém gosta de ser corrigido. Agora, quem ama a correção? Levanta a mão. Você adora. Gente, pode me corrigir, que eu adoro ser corrigido. Eu adoro ser chamado a atenção. Alguém aqui? Levanta a mão. Agora pode levantar a mão. Ué, então tem alguma coisa errada? Sabe qual é o problema nosso? É que a gente encara a correção como um mal. Deixa eu falar para você: correção não é mal, correção é uma boa notícia. Quando o GPS vai recalcular a sua vida, vai recalcular o seu caminho, é porque ele quer te levar para o caminho certo que você planejou. Quando Deus nos corrige, quando alguém nos corrige, Ele nos corrige para o nosso bem. Olha o que diz a palavra de Deus, Provérbios capítulo 12, versículo 1. Provérbios capítulo 12, versículo 1, né? Ok. Provérbios. Aí. Travou, né? Provérbios, deu? Capítulo 12, versículo 1. Quem ama a disciplina, ama o quê? O conhecimento. Mas quem aborrece, quem odeia, quem não gosta da correção, o que é? O que é? Estúpido. Por isso que eu não mandei se levantar a mão, amém? É estúpido. Então, a palavra de Deus diz que a correção é para o nosso bem. Amém? Então, primeira ideia que eu tenho que tirar da minha cabeça que o arrependimento é uma coisa ruim. Não, arrependimento é uma coisa boa. Se arrepender é uma boa notícia. Alguém pode dizer glória a Deus? Arrependimento não é algo que você tem que fazer só na salvação. Há um ensino da hipergraça que diz assim: não, você só se arrepende uma vez. Mas o arrependimento para a salvação é uma vez realmente. Mas você tem que arrepender todos os dias. Isso é um estilo de vida, porque você precisa renovar a sua mente todos os dias. Todos os dias. Amém, irmãos? Olha o que a palavra de Deus diz, Atos capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Versículo 20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos do quê? De refrigério. Então, quando você arrepende, quando você tem esse arrependimento sincero, que você está disposto a mudar o seu pensamento, está disposto a mudar de rota, está disposto a dar meia volta em direção à vontade de Deus, em direção à palavra do Senhor, você sabe quais são os pensamentos de Deus com relação à sua família. O que a Bíblia ensina sobre a esposa com relação ao lar? O que Deus ensina o marido com relação ao lar? O que Deus ensina o pai e o filho no lar? O patrão e o empregado está lá. Renova a sua mente, o seu pensamento. Tira esse pensamento de vingança do seu coração. Tira esse pensamento que faz com que você não desfrute de um tempo de refrigério. O tempo de refrigério virá sobre a minha vida quando eu tenho um arrependimento sincero, verdadeiro. E quando eu dou meia volta e mudo, eu consigo vencer o pecado.
Porque se eu mudei minha forma de pensar, acabou. Não tem mais como aquela tentação vir sobre a minha vida. Não tem mais como, porque eu vou sair daquela situação vencedor. Por quê? Porque eu não vou mais ficar cometendo o mesmo erro, o mesmo pecado de novo. Por quê? Porque eu mudei. Eu dei minha volta. Eu tomei uma decisão. E essa decisão me garante a vitória. Posso ouvir um amém? Você precisa mudar a ideia sobre você mesmo. Você precisa ser honesto com você mesmo. Você precisa se perdoar. Eu conheço pessoas que tomaram decisões na sua vida e depois se arrependeram, e essas decisões acabaram destruindo a sua casa, a sua família, se perdendo emprego, e a pessoa não se perdoa mais. Você precisa se perdoar. E também você precisa entender que você precisa mudar a ideia, porque você tem um pensamento. Você acha que você é o mais pecador. Eu, estudando sobre esse assunto, eu vi um pastor dando um testemunho, um pastor americano, ele falou o seguinte, eu achei muito legal. Ele falou assim, que ele estava muito triste, porque ele não conseguia vencer os pecados na vida dele. Tinha área da vida dele que ele não era vencedor. E aí, o Espírito Santo falou para ele assim, ó, pega 2 folhas em branco e escreve todas as suas tentações, todos os seus pecados. Ele começou lá, pá. Deu 2 folhas completas, de tanto pecado que ele tinha. O Espírito Santo falou, escreve tudo. Aí o Espírito Santo falou para ele assim, agora você pega essas 2 folhas cheias da sua confissão, põe no bolso. Aí ele pegou, colocou no bolso e falou assim, não vou escrever meu nome, porque vai que alguma pessoa pega, né? E aí eu fico numa fria. E ele pegou, escreveu, e ele pensou, né? E se alguém, olha o pensamento dele, eu vou guardar essa folha, e se alguém perguntar, que folha é essa, tanto pecado? Aí eu vou falar, alguém pediu para orar. Algum irmão da igreja me deu aqui. Ele estava com medo de confessar. Ele pegou todos aqueles pecados ocultos dele. Sabe aquele pecado que só você conhece, você e Deus? Escreveu tudo ali naquela folha. Ninguém sabe, mas eu sei o meu pensamento. Eu tenho pensamento de morte, eu tenho pensamento de adultério. E começou a escrever um monte de coisa. Eu tenho pensamento de morte. E ele foi escrevendo um monte de coisa. E aí Deus falou para ele, agora, acho que ele foi no encontro com Deus, ele pensou, agora Deus vai falar assim, rasga, queima e declara que você é livre desses pecados. Alguém pode dizer amém? Não, mas Deus não falou isso para ele. Deus falou, você pega essa folha, procura o teu pastor e lê essa folha para ele. Ele pensou, irmãos, ele ficou 15 dias orando e jejuando. E Deus não tirava aquilo do pensamento dele. Ele chegou para o pastor dele, com muito temor, falou, pastor, olha, está aqui, estou confessando todos os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros. E aí, o pastor falou assim, olha meu filho, deixa eu te falar uma coisa para você. Desses pecados que você estava mencionando aí, a maioria deles eu já cometi. Aí ele ficou mais tranquilo. Falou, isso não é novidade. Ele falou, e vou te dizer mais, 90% da igreja vive cometendo esses pecados. Aí ele ficou mais tranquilo ainda. Aí o pastor orou com ele, abençoou a vida dele. Coloca lá Tiago capítulo 5, versículo 16, diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem, o quê? Curados. O problema é que as pessoas, elas não conseguem se arrepender porque elas continuam com a ferida no coração. Para você ter os seus pecados perdoados, você vai a Deus. Mas para você ter os pecados curados, para que você não cometa isso de novo, você precisa confessar. Confessar para alguém que você ama, que você respeita, que você... A Bíblia diz que confessai os pecados uns aos outros para seres sarados. E ele pegou
E ele saiu dali aliviado, falou: graças a Deus, o pastor não me condenou, ele me abençoou, orou por mim. Ele falou: agora eu estou aliviado. Alguém diga amém? Um amém mais forte. Aí Deus falou com ele: tem mais uma coisa que eu quero falar com você. Ele falou: Deus, eu já fui lá, já confessei os pecados. Ele falou assim: quem é a pessoa que você mais ama? Ele falou: minha esposa. Deus falou para ele assim: então agora você vai ler essa lista para sua esposa. Aí ele jejuou e orou mais uns 15 dias. Aí chegou para a esposa, estou contando o testemunho dele. Chegou para a esposa, falou: ó, esposa, eu sou assim, 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 já fiz isso, fiz aquilo, já orei, o pastor me perdoou, mas Deus mandou confessar para você, porque nós temos uma aliança. Várias vezes eu pensei em te trair, mas eu quero dizer para você que eu te amo. Mas olha, eu tenho que confessar isso, eu tenho que limpar meu coração, porque eu não quero mais ficar com nenhuma coisa no meu coração, eu quero ser curado. E ela chegou e falou assim para ele: olha, eu pensei que você era um pecador e tinha coisas ruins na sua vida, mas não sabia que tinha tanta coisa ruim. E ela virou para ele, ele falou assim: ó, se você quiser se separar de mim, eu estou expondo a minha vida para você. E ela falou para ele assim: como é que eu vou me separar de alguém que foi honesto consigo mesmo e honesto comigo? Dá um glória a Deus. Eles estão casados há mais de 30 anos. Eu vou te falar uma coisa para você. Nessa experiência, eu fiquei ouvindo a experiência daquele pastor, eu fiquei: que coisa maravilhosa. Porque arrependimento é libertação, pastor Adriano. Arrependimento é você experimentar o novo de Deus. Quando você muda a sua maneira de pensar, Deus fortalece o seu coração. Deus te fortalece, Deus guarda o teu coração. E você fica mais fortalecido, você sai daquela situação leve, com alívio, com paz na sua vida, com paz no seu coração. Alguém pode dizer um amém? Glória a Deus. Olha como é importante a confissão. E por último, você precisa mudar a sua ideia, o seu pensamento sobre Deus, sobre Jesus. Olha o que diz Lucas capítulo 15, versículo 1. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Quem que se aproximava de Jesus? Publicanos e pecadores. Gente odiado pela sociedade, coletor de impostos, ladrão. Pecadores, adúlteros, ladrões, fornicadores. Esses se aproximavam de Jesus. E Jesus falava para eles: arrependei-vos, muda a forma de pensar. E Jesus ajudava eles. Quando Jesus dizia arrependei-vos, no grego eles entendiam: eu preciso mudar o meu pensamento. E aí Jesus mostrava o pensamento de Deus para eles. Olha o que diz o versículo 2: murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. O religioso, o fariseu, ele não aceita isso. O fariseu não se arrepende, porque ele acha que ele é santo, mais santo do que os outros. Ele não se arrepende porque ele acha que está cheio de justiça própria, porque ele acha que o pensamento dele é certo, porque ele acha que a forma de pensar dele, a forma religiosa de pensar dele é o correto. Ele acha que o conceito de igreja que ele tem está certo. Ele acha que a maneira de ele conduzir a sua casa, a sua família, está perfeito. Não, eu obedeço a Bíblia. Mas ele não coloca o seu pensamento à disposição daquela pessoa que pode ajudar ele, aquela pessoa que tem uma perspectiva diferente da dele, o líder dele, o pastor, o pai, o marido, o patrão, a autoridade que Deus colocou sobre a vida dele para ajudar ele, para colocar um pensamento nele. Ele não aceita. Por quê?
A Bíblia diz que os fariseus murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Engraçado, né? Se Jesus fosse julgar os pecadores, se Jesus fosse condenar os pecadores, eles não estariam próximos a Jesus. Não. Por quê? Porque Jesus entendia que arrependimento não é uma má notícia, é uma boa notícia. Alguém pode dizer glória a Deus? Arrependimento não é má notícia, é boa notícia. A correção é uma boa notícia. Mudar de mente, mudar de caminhos, se voltar para Deus é uma boa notícia. Olha o que diz Lucas capítulo 7, versículo 34. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão, bebedor de vinho, e o que, irmãos? Amigos de quem? De publicanos e pecadores. Jesus comia com os pecadores, Jesus sentava com os pecadores vinham até Jesus. Os mais rejeitados da sociedade, os religiosos, se afastavam dele, porque não entendiam a mensagem de arrependimento. Mensagem de arrependimento é você se humilhar para mudar a sua maneira de pensar, porque você tem uma estrutura de pensamento que não é o pensamento de Deus. Mas quem é que está disposto a se arrepender? Quem é que está disposto? Eu pergunto para você nessa noite, você que está me assistindo pela internet, quem está disposto a mudar a sua estrutura de pensamento? Quem está disposto a entender que Deus tem um plano para você, e que a forma que você pensa não é a forma que Deus pensa? Olha o que diz Marcos capítulo 2, versículo 15. Marcos capítulo 2. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estava juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos, olha, muito, publicano e pecadores, porque estes eram em que, irmãos? Em o que? Grande número. Quem seguia Jesus não eram os religiosos, quem seguia Jesus eram os pecadores. Por quê? Porque Jesus os ensinava. Deixa eu falar aqui 3 frases. Primeiro, Deus não está bravo com você, Deus ama você. Era isso que Deus falava para os pecadores. Deus te ama. Segundo, Deus não está desapontado com você, porque Deus te ama independente se você está fazendo coisa certa ou coisa errada. Deus também não está surpreso com você, porque Ele tem a sua presciência. Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que você fez de errado, mas Ele não julga. Ele apenas diz: arrependei-vos, mude a sua forma de pensar de Deus. Deus não está irado com você, Deus te ama, e Deus quer te abençoar. Essa é a maneira de Deus, de Jesus se relacionar com os pecadores. Lembra daquela mulher que foi pega em adultério? Sem fazer apologia, né, ao pecado. A gente sabe que adultério é uma coisa ruim, é horrível, é destruição de família. Mas o que a Bíblia diz? Todos queriam apedrejar aquela mulher, e ela começou a chorar, porque na lei de Moisés dizia que quem fosse pegado em flagrante adultério deveria ser apedrejado. Já imaginou a pessoa imaginar que ela iria morrer naquele momento? E Jesus estava escrevendo na areia. Falou: mestre, essa mulher foi pega em adultério, o que nós vamos fazer? Jesus falou: aquele que nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra. Foram saindo do mais velho ao mais novo. Ela ficou só, trêmula. E Jesus disse: mulher, eu quero transmitir uma mensagem para você. Eu quero que você se arrependa, porque chegou o reino de Deus para você. O reino do céu chegou para você hoje. Jesus perguntou: cadê os seus acusadores? Ela disse: todos se foram. Reino de Deus não é acusação. O que mais os crentes fazem é acusar, colocar o dedo e acusar pessoas. Reino de Deus não é isso. Reino de Deus não é acusação. Jesus falou para aquela mulher: cadê os teus acusadores? A mulher prostituta disse: Senhor,
todos eles se foram. E Jesus falou assim: também, se eles se foram e não te condenaram, eu não te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. Alguém diga amém? A partir daquele momento, aquela mulher foi alcançada por Deus. Tenho certeza que aquela mulher mudou o seu destino, não por julgamento, mas por consciência, por conhecer o amor de Jesus. Então, arrependimento é mudança de pensamento, é você entender que os pensamentos de Deus não são os teus próprios pensamentos. A ideia de Deus é diferente da nossa. Por isso que todo dia a gente tem que orar a Deus e falar: Senhor, o que eu tenho que me arrepender? Muda. O que eu tenho pensado que não é do teu agrado? O que eu tenho pensado que não é da tua vontade? Sabe, isso tem que acontecer conosco constantemente, diariamente, todo momento. A gente tem que estar disposto a se arrepender. Arrependimento é porque chegar do reino do céu: Senhor, muda a minha maneira de pensar, muda a minha forma de pensar. Você entende o que eu estou falando? Vocês entendem o que eu estou falando? Alguém pode dizer amém? Eu quero orar com você, para que essa palavra seja uma libertação, uma cura na sua vida, e que você possa ter um estilo de vida de arrependimento. Coloca lá Romanos capítulo 12, último versículo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe, então a nossa mente deve ser renovada pela palavra de Deus. A nossa forma de pensar tem que ser mudada, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez você esteja pensando hoje, fique em pé por favor. Talvez você esteja pensando hoje: pastor, eu tenho um pensamento. Será que esse pensamento é certo ou errado? Talvez você esteja buscando entender o propósito e os pensamentos de Deus. Sabe, o seu pensamento, a sua ideia tem que mudar. Por exemplo, eu entendo isso, que a gente vai diante do Senhor para receber uma palavra de Deus. Olha, eu vou orar, preciso de um direcionamento, preciso de uma palavra. Mas de repente Deus chega para você e fala assim: muda esse pensamento, muda. Eu não quero que você venha para mim para receber uma palavra. Eu não quero que você venha a mim para receber uma direção. Não, eu quero que você venha a mim para me adorar. Porque em você me adorando, em você se entregando para mim, eu vou te direcionar. Alguém pode dizer amém? Sabe, não sirva a Deus por interesse, sirva a Deus por amor. E essa mudança tem que acontecer no seu pensamento. Eu tenho que servir a Deus não porque Deus pode me oferecer alguma coisa, ou eu tenho que ter um benefício. Não, eu sirvo a Deus porque eu o amo. Eu me rendo, eu me entrego totalmente a Ele. Eu me rendo aos pés dEle. Eu me arrependo. Eu mudo a minha mentalidade, minha forma de pensar. Todos os dias eu tenho que mudar. Porque se Deus quer fazer um milagre na minha vida, a minha forma de pensar tem que ser mudada. Porque senão eu não consigo viver o sobrenatural de Deus. Dá para você entender que Jesus renovava a mente dele todo instante? Imagina Jesus, o cego vem para ele: e agora?
Qual que é o pensamento normal? Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E aí Jesus recebe uma direção: cospe no chão, faz lodo, põe nos olhos do cego, manda ele se lavar no tanque de Siloé. E o cego volta enxergando. Olha que coisa tremenda. Você percebe que nós temos que mudar a forma de pensar todo momento, todo instante. Isso é metanoia, arrependimento constante. Não é arrependimento ocasional, nem circunstancial, nem quando eu peco. Não, eu vou todo dia na presença do Senhor dizer: Senhor, muda a minha forma de pensar, porque eu quero te servir de todo o meu coração, porque eu quero experimentar tempos de refrigério, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Vá para a palavra de Deus, se encha do conceito de Deus, deixa Deus falar ao teu coração, e você vai viver um tempo de refrigério na sua vida. Amém? Coloca a mão no seu coração, repete comigo assim, diga: Senhor Jesus, eu quero confessar, me arrepender de pensamentos que não provém do Senhor. Eu quero dar meia volta em direção à tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Você pode aplaudir o Senhor por isso?